Na realidade, esse capítulo ele é incrível, né? Porque ele leva a gente para uma viagem ao passado para descobrir coisas que são difíceis de engolir. Isso que é verdade, né? São coisas que são difíceis de engolir. Por isso que muita gente tenta explicar de maneira racional, lógica, com os elementos que conhece aqui no mundo hoje, tenta explicar o que aconteceu lá atrás. E é muito difícil você explicar, né? Você tem que aceitar que o texto sagrado foi escrito, foi revelado e que as coisas eram assim. Eu acho que eu já falei alguma vez tem um livro que fez muito sucesso nos anos 70 ou 60 nos Estados Unidos, e é um livro cômico, né? Porque ele conta uma história fictícia de um grupo de arqueólogos que desenterram, assim, daqui a 10 mil anos, vamos dizer, muito longe do tempo de hoje. Eles desenterram um hotel de beira de estrada, que nos Estados Unidos é chamado de motel, né? Mas motel no Brasil tem outra conotação. Eles desenterram um hotel de beira de estrada, as ruínas do hotel, e aí eles começam a explicar, os arqueólogos vão explicar o que era aquilo. Então, como eles encontram na cama um esqueleto e outro na banheira desse hotel, provavelmente ali aconteceu uma erupção vulcânica, cobriu tudo de cinza e preservou, eles logo acreditam que aquilo lá é um sarcófago. É um sarcófago, a banheira é uma tumba, onde eles enterravam as pessoas nobres naquela época. Inclusive, eles descobriram que na banheira tinha uma correntinha assim, com a tampinha da banheira. Então, daí o livro vai mostrando desenhos feitos pelos arqueólogos de onde era usada aquela correntinha. Então, aparece uma pessoa assim, vestida de príncipe, com aquela correntinha, com a tampinha da banheira pendurada no pescoço. Então, eles vão interpretando segundo a maneira de enxergar aquilo. Aí o esqueleto que está na cama, eles percebem que ele está olhando para uma grande caixa com vidro na frente. Então, eles acreditam que aquilo ali era a deusa que eles adoravam dentro ali daquele sarcófago. Então, puseram a deusa em frente da cama para o morto poder continuar assistindo sua novela, né? E depois ele vai interpretando todas as coisas. Daí aparece um desenho, eles encontram um objeto circular no banheiro, que eles não sabem que é banheiro, né? No banheiro. Então, daí eles colocam um desenho da pessoa vestida toda de príncipe assim, com a tampa da privada no pescoço. Eles acreditam que aquilo era um ornamento sagrado. Então, aí eles vão pegando todos os elementos que existem dentro de um quarto de hotel e explicando aquilo segundo a cultura da época dos arqueólogos. Então, por isso que tudo que a gente possa tentar entender, nós não vamos conseguir, a menos que seja revelado. E por isso que quando nós vamos para a Bíblia, nós não buscamos na arqueologia as respostas, nós buscamos na revelação. Está escrito? Tá. Está escrito que é assim? Está escrito que é assim, então é assim. Pronto. E como era o mundo naquela época? Bom, isso nós temos revelado. Por exemplo, nós temos revelado lá em Gênesis 2:6, que diz o seguinte, 2:5, né? Primeiro, Gênesis 2:5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, o Senhor fez, né? E toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Bom, baseado nisso, a impressão que a gente tem é que a chuva vai surgir no capítulo que vai falar do dilúvio. Não chovia antes. Como que não chovia? Está escrito aqui, um vapor cobria a terra. Imagine uma floresta tropical, com aquela neblina, aquela névoa, molhando todo dia e noite as plantas. Então você pode imaginar um planeta que era coberto de névoa, com uma taxa de radiação solar e radiação cósmica muito inferior ao que é hoje.
porque os raios cósmicos não atingiam a Terra diretamente. Isso também podia também ajudar para a longevidade das pessoas. Uma taxa de oxigênio diferente da que nós temos hoje no ar. Gente, era outro planeta. Pensa assim, pensa quando vão descobrir um outro planeta. Como é que é o ar do planeta? Quais são os gases que compõem esse ar? São diferentes, tem um outro tipo de ar, um outro tipo de atmosfera, um outro tipo de insolação, um outro tipo de radiação, tudo é diferente. E era esse o mundo em que Adão e Eva foram plantados no início, e era esse o mundo que os habitantes pré-diluvianos, anteriores ao dilúvio, habitaram. Mas tudo vai mudar depois do dilúvio. Depois do dilúvio, surge o mundo que nós conhecemos, o mundo com essas características. Então é muito importante entender isso antes de querer não acreditar no que a Bíblia diz. Há muitos anos, eu sempre fui fã de livros de ficção, né? Nossa, na minha juventude eu passava tardes assim lendo ficção científica de pilha, aqueles livrinhos de banca que tinha antigamente, bolsilivros, né? Eu não perdia um. Todos que eram de ficção científica, eu estava lá para comprar e empilhar, né? Porque empilhar, depois vendia de novo, o cara trocava, sei lá, 10, ganhava 2, coisa assim. Então, uma vez eu li um livrinho daqueles que eu nunca esqueci mais. Porque a ideia do autor era muito genial. Era um planeta onde existiam pessoas e tudo mais, muito parecido com a Terra, só que tinha um detalhe. Tinha uma árvore nesse planeta que ela crescia e dentro dela formava hidrogênio. Quando ela secava, eles tratavam a árvore, ela secava, ela ficava cheia de hidrogênio por dentro. Então, quando eles cortavam a árvore, ela subia, ao invés de cair. Porque ela era cheia de hidrogênio. Era um balão, uma árvore balão. Todos os espaços vazios, cheios de hidrogênio. Você tem a madeira balsa, que quem já brincou de aeromodelismo, eu fazia aeromodelo na minha juventude. Por que a madeira balsa é leve como um papel? Porque nas células dela estão cheias de hidrogênio, de oxigênio, não hidrogênio, oxigênio. Agora, você imagina que existisse, então, nesse mundo antediluviano, árvores que fossem cheias de hidrogênio. Nesse livro de ficção científica, a história vai que eles faziam guerras. E como que eles faziam guerras? Com aviões. Eles tinham aviões, mas tinha motor? Não. Tinha lá um cara pedalando só. Porque o avião flutuava por ser feito inteirinho de madeira dessa que era cheia de hidrogênio. Só que quando o outro atirava uma flecha incendiária, explodiu o avião inteiro, porque aquilo era uma bomba, né? Aquilo era uma bomba. Então, isso é a imaginação do autor. Agora, pensa, como poderia ser o mundo antediluviano? Que tipo de materiais eles poderiam ter à disposição para fazer as coisas? Que tipo de tecnologia eles tinham? Porque Noé fez uma arca, que hoje ainda causa espanto nos melhores engenheiros náuticos. Era uma arca imensa, feita com uma tecnologia para suportar. Você tem que ter muito cálculo estrutural para construir uma arca imensa. E a gente pensa assim, mas só os navios modernos que existem. Não. As caravelas como essas que chegaram ao Brasil, a caravela de Colombo, por exemplo, tem uma réplica dela no rio Mississippi, nos Estados Unidos. Eu visitei essa réplica, gente, é ridícula. É ridícula, ela tem acho que 15 metros de comprimento, se não me engano. É uma casca de nós, tem só uma cabine na popa, que é basicamente um caixote grande, onde ficava o Colombo, uma mesinha, e tinha também um caixote pendurado por cordas no teto, para ele balançar conforme a caravela balançava, então a cama dele podia ficar de um lado para o outro e manter, ele não caía na cama, né? Basicamente era isso. E daí o povão toda geral dormia no porão, né? A geral dormia no porão. Mas era ridículo, um barquinho. Só que você vai investigar agora que navios que existiam nessa época, existia um navio chinês que era quase do tamanho do Titanic, na época de Cristóvão Colombo. Era um navio de um general chinês, de um almirante chinês, que o rei ficou tão enciumado daquele navio, porque ele fazia
grandes viagens, até a Índia, viagens comerciais, tudo era um navio de guerra e de comércio, que o rei mandou queimar toda a armada chinesa, porque ele achou que os almirantes chineses estavam tomando muito poder. Então mandou botar fogo em tudo. Acabou com a marinha chinesa. Então, porque ele era contra a tecnologia. Quem tivesse tecnologia tinha poder. Então pensa o seguinte, o homem, há 500 anos atrás, o homem era capaz de fazer um navio imenso. O homem, há quantos mil anos aí? Está uns 5 mil anos atrás, eu acho. Não sei exatamente quando que era da época de Noé, não é? Mas ele tinha essa capacidade de tecnologia. O homem não ficou mais inteligente, isso que eu quero chegar no ponto. Desde Adão tinha a mesma inteligência que eu. Não, que eu não. Vamos pensar uma pessoa mais inteligente, né? Adão tinha a mesma inteligência que uma pessoa comum. Né? Porque se você pegasse Adão e colocasse numa faculdade, Adão ia se formar doutor. Ou você acha que o cérebro dele era mais atrasado? A teoria da evolução é uma coisa engraçadíssima, né? Porque quando o cara fala que o ser humano está evoluindo, ele chegou à conclusão que Deus não existe, que o homem veio lá de um ser inferior, talvez um macaco, talvez uma ameba, dependendo de como a cara dele parece, mas ele chega hoje nessa idade e fala assim, o homem é fruto da evolução, porque ele foi evoluindo para chegar no estrela. Aí eu pergunto o seguinte, senhor cientista, o seu cérebro evoluiu? Ah, está em evolução. Sim, está em evolução. Meu cérebro está evoluindo, desde lá dos primatas até hoje. Aí eu pergunto, você não acha que é muita audácia, muito orgulho você chegar a essa conclusão usando um cérebro que não está pronto, está em evolução? Que conclusão você chegará daqui a 1 milhão de anos, com esse cérebro aí, quando ele evoluir até 1 milhão de anos daqui? Será que é a mesma conclusão? Então, espere 1 milhão de anos antes de tirar conclusões sobre evolução. Percebe? Mas na verdade, o cérebro humano, ele sempre foi inteligente. E à medida que vão descobrindo coisas dos povos antigos, eu gosto de estudar as culturas antigas, né? Você fala, cara, Ur dos caldeus, faz uma pesquisa na internet dos caldeus, vê o que esses caras sabiam, vê o que esses caras sabiam, veja, não precisa nem tão longe lá atrás, veja o Império Romano. Você sabia que no Império Romano já tinha privada com água encanada? Que só foi surgir depois, no século XIX na Inglaterra, o século XVIII, eu acho. Porque até então o pessoal jogava o pinico pela janela. Então, os romanos estavam muito mais adiantados em muitas coisas do que os povos europeus que vieram depois daquela época romana, do Império Romano. Eles tinham tecnologias que ninguém hoje, que hoje estão, às vezes, redescobrindo. Então, aquele povo lá atrás não era atrasado. Aquele povo lá atrás era inteligente. Aquele povo lá atrás tinha coisa. Os romanos, nós estudamos, quem faz direito tem que estudar direito romano. Ué, mas não teve um advogado, desculpe, advogados, mas não teve um advogado mais inteligente que inventou um outro direito, que tem que estudar o direito romano? Vamos estudar um direito de mais de 2.000 anos? Para quê? Era direito de homens com cérebro ainda 2.000 anos antigo, que não tinha evoluído até hoje. Você está vendo? Vai acreditar na evolução? Você vai chegar nesses impasses, você vai chegar nesses dilemas.